Olá, este é o Sabedoria de Negócios e hoje eu trago para você mais uma aula do nosso curso de Economia, aula de número 40, onde trataremos do tópico Tipos de Desemprego. Tipos de desemprego. O Bruno não deveria precisar dar aulas de história. O desemprego pode ser de dois tipos, conjuntural, ou keynesiano, e estrutural. O desemprego pode ser causado por uma fraqueza generalizada da economia, que chamamos de recessão. Esse é o desemprego conjuntural, ou keynesiano. Já o desemprego estrutural é aquele que independe do estado corrente da economia. Dito de outro modo, ele acontece mesmo com a economia rodando no seu potencial. Como pode isso? Há desemprego mesmo com a economia funcionando bem? Ah, sim. Vejamos as razões, pois há tanto as boas como as ruins. A primeira e mais óbvia é que a todo instante há empresas sendo abertas e outras sendo fechadas. E, mesmo sem esse aparecimento e desaparecimento de empresas, haverá constantemente um fluxo de gente mudando de trabalho, saindo de uma vaga que não lhe agradou e partindo em busca de outra. Nada disso é ruim para a economia, muito pelo contrário, demonstra dinamismo econômico. No caso de empresas abrindo e fechando, é sinal de que as empresas mais eficientes, ou que produzem itens mais valorizados pela sociedade, estão substituindo empresas já caducas. No caso de pessoas mudando de emprego, o fluxo de pessoas entre empregos significa que o mercado de trabalho está promovendo um melhor casamento entre postos e habilidades individuais dos trabalhadores. Ocorre, porém, que, nesse período entre sair de um emprego e ingressar em outro, a pessoa que acabou de ser demitida porque a empresa fechou estará desempregada. Lembremos que o fato de empresas fecharem não é algo necessariamente ruim, mas, para que isso não gere danos ao trabalhador, é preciso ajudá-lo nessa transição. Daí a importância do auxílio-desemprego, uma ajuda financeira paga pelo governo a fim de amenizar a situação do trabalhador até que ele consiga se recolocar no mercado. Claro, na hora de estipular o valor e a duração do auxílio-desemprego, é preciso tomar certos cuidados. Se você calibra esse benefício muito para o alto, acontece como em alguns países da Europa. Ele fica tão generoso que o cidadão decide muitas vezes transformar o desemprego numa espécie de férias custeadas pelos demais contribuintes. Por outro lado, se o auxílio-desemprego for calibrado muito para baixo, e ainda por cima for de curta duração, o trabalhador se verá forçado a pegar a primeira oportunidade de trabalho que aparecer, o que pode ser ruim para ele e para a economia. Isso porque, se essa primeira vaga não for a mais apropriada para suas habilidades, ele provavelmente faria melhor em esperar um pouco mais, o que não pode fazer, considerando que o auxílio-desemprego expira logo. Em suma, o ponto é que esse processo de busca por uma nova vaga não pode ser feito muito às pressas, senão você pode terminar como o Bruno, especialista em finanças, mas dando aula de história econômica para pagar as contas da família. Mas existe desemprego que não é causado por essa dinâmica de empresas fechando e abrindo e que, portanto, não tem nada de salutar. Prepare-se aí na cadeira, sindicatos podem acabar gerando esse desemprego do tipo ruim. Pois é, você provavelmente se chocou com essa. Calma que vamos explicar. Alguns sindicatos têm elevado o poder de barganha nas negociações com os patrões do setor. Por isso, acabam conseguindo para seus membros salários relativamente elevados e outras condições favoráveis, em comparação com o salário de mercado para o mesmo tipo de trabalhador. Isso melhora a vida dos que são sindicalizados, claro, mas, por outro lado, com salário mais alto por conta da pressão do sindicato, o que você acha que as empresas fazem? Elas contratam menos gente e, portanto, o desemprego para quem está fora do sindicato se eleva. Pescou. Desse modo, ao conseguir elevar o salário de seus membros, o sindicato acaba aumentando o desemprego dos não-membros. Por fim, se o governo fixa um salário mínimo acima do salário do mercado, o que você acha que ocorre? Pense do ponto de vista de quem contrata. Ora, no caso dos funcionários mais qualificados, nada muda. Esses aí já ganham bem acima do mínimo mesmo. Mas os realmente pouco qualificados e que só interessam à empresa a um custo baixo serão demitidos, ou nunca contratados, se o salário mínimo ficar salgado demais. Há também o caso intermediário, no qual um salário mínimo maior leva a salários maiores sem gerar mais desemprego.
Isso pode ocorrer em uma configuração de mercado na qual há poucas empresas concorrendo entre si pelos trabalhadores. Nesse caso, a empresa monopolizando o mercado de trabalho tem poder de barganha para pagar a alguns de seus trabalhadores menos do que sua produtividade. Quando o governo aumenta por lei o salário mínimo, se antes a empresa pagava menos do que esse novo mínimo, agora ela se vê obrigada a aumentar o salário desses funcionários. Mas isso não leva à demissão, pois é possível que a produtividade desses funcionários ainda seja maior do que o novo salário mínimo, dado que a produtividade já era maior do que o salário inicial pago pela empresa. Uma elevação do salário mínimo, portanto, é como uma faca de dois gumes. Por um lado, aumenta o salário de algumas pessoas em mercados não plenamente competitivos, pessoas que continuam empregadas após o aumento do salário por lei. Por outro lado, leva algumas outras pessoas ao desemprego, justamente aquelas menos qualificadas. Quer aumentar o salário das pessoas? Temos uma solução melhor do que o salário mínimo. Então aqui acaba mais uma aula. Espero que tenham entendido tudo. Caso não tenham entendido alguma parte da aula, podem deixar aqui nos comentários que estarei respondendo. Deixem o seu gostei e inscrevam-se no canal. Vejo vocês no próximo vídeo.